Fala galera do Colégio Coração de Jesus, novamente professora Carol aqui, para nós fazermos a correção da nossa tarefa. Vamos lá juntos então, corrigir a nossa tarefa? Eu deixei para vocês um exercício de grifar na proposta de intervenção os 5 elementos requeridos. E eu vou fazer aqui agora o meu rascunhozinho. Então foi alaranjado para agente, vermelho para ação, verde para meio modo, roxo para efeito e azul para o detalhamento da proposta. Fiz minha colinha aqui no meu caderninho e agora, bora lá então trabalhar? Vamos ver se vocês conseguiram identificar esses elementos aí. Vou colocar minha bolinha aqui no cantinho e vamos lá. Em suma, conectivo, né? São necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, aqui não é necessariamente nenhuma daquelas características que eu coloquei, dos 5 elementos, não é nenhum deles. É apenas uma chamada para introduzir a proposta. Não é obrigatório, mas incrementa bem o seu parágrafo. É muito interessante colocar. Se vocês notarem, as redações nota 1000 colocam essa chamada aí no início da proposta. Logo, um elemento coesivo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo. Isso quer dizer o quê? A nossa finalidade, que nós vamos marcar de roxo. Finalidade, efeito, objetivo da proposta, belezinha? Cabe às empresas de tecnologia, que são o nosso agente, que nós vamos marcar em alaranjado, solicitar a autorização para uso dessas informações, que é a nossa ação. E aqui nós já sabemos que é o meio, né? Porque ele começa com por meio. Eu dou essa dica para vocês, viu? Comecem a colocar o meio com por meio. Não usem através. Porque, primeiro, através tem sentido de atravessar. Eu vou usar através quando eu escrever, no caso, vou a Várzea Grande através da Ponte Sérgio Mota. Quando você usa o através fora desse contexto, é sentido figurado. Sabia disso? Então, através de advertências, esse através é figurado, porque você não atravessa. Isso aqui é meio, por meio das advertências. Então, você pode usar por meio de advertências, mediante advertências, por intermédio de advertências, tá? Faça assim para o corretor bater o olho e já saber que ali é o seu meio. Então, por meio de advertências com linguagem clara. Isso aqui é o meio, o modo como a ação deverá ser conduzida, que é a nossa cor verde. Tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Isso é o detalhamento da proposta. Por quê? Por que é o detalhamento, Carol? Porque ele já coloca o meio aqui até a vírgula, por meio de advertências. Essas advertências precisam ter linguagem clara. Então, eu tenho aqui como é que deve ser feito. Agora, tendo em vista, é um breve comentário sobre como é hoje. Essa linguagem que nós vemos de advertência é muito técnica e o usuário, muitas vezes, não entende, principalmente o usuário doméstico, ou seja, quem não é da área da tecnologia. Então, ele pede para que isso seja feito de maneira com linguagem clara, tá? Cor azul, minha cor favorita. Esse ademais significa além disso. Quando o meu aluno coloca além disso, eu sei que ele vem com uma outra ideia. Então, ele vem aqui com outra propostinha. Eu vou riscar, não porque está errado, mas porque no Enem, por mais que você coloque outras, você pode colocar 4 propostas, 3 propostas, 2 propostas, só uma será avaliada. O corretor só vai avaliar a que estiver mais completa. E essa aqui não é a que está mais completa, tá? Então, eu risquei aqui não porque está errada, mas porque essa proposta não foi avaliada. Foi avaliada essa outra que está completa, que recebeu 200 pontos. E aí ele coloca, enfim, finalizando mesmo, a partir dessas ações, as tecnologias moverão o mundo para frente.
Isso aqui é o quê? É o fechamento da proposta, fazendo uma retomada com a citação de autoridade que ele colocou no início, porque esse menino começou o texto dele falando do Steve Jobs. Então, ele fecha o texto falando do Jobs novamente. Texto circuito, eu falei para vocês na aula passada. Não é obrigatório, mas é muito bacana e dá uma encorpada na proposta. Quando eu usar esse termo encorpada, é quando a proposta fica mais consistente, sabe? Ela fica mais encorpada, fica melhor, fica com mais autoria, beleza? Então, nós temos aqui o nosso... deixa eu colocar a cor preta para destacar. Então, nós temos aqui a nossa finalidade. Em laranja, nós temos o nosso agente. Em vermelho, nós temos a nossa ação. Em verde, nós temos o nosso meio ou modo. E em azul, nós temos o nosso detalhamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu tenho nota 200 pontos, que é o que vocês vão alcançar no Enem neste ano. Combinado, galera? Bora pintar? Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Eu não disse para vocês que a maioria das redações nota 1000 começam com essa chamadinha aí? Pois é, escuta a tia. Escuta, confia. Confia que dá certo. Para tanto, começou com conectivo. As instituições escolares, olha só o nosso agente, quem deve fazer as ações. As instituições escolares têm a cor de alaranjado, de acordo com a minha colinha aqui. São as instituições escolares, o nosso agente. São o quê? Qual a ação que elas têm de fazer? Elas têm de educar digitalmente e emancipar os seus alunos. São responsáveis pela educação digital e emancipação dos seus alunos. De vermelhinho. Com o intuito é a mesma coisa que com o objetivo. Como efeito disso, eles vão ficar o quê? Conscientes. Qual é o objetivo? Qual é o efeito que eles procuram ter, então? Deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e o efeito também é torná-los mais críticos. Então, se eles tiverem educação digital, eles vão ser mais críticos e vão estar cientes de como utilizar essas novas tecnologias. Entenderam? Como é que funciona esse efeito? Que é da cor roxa. Isso pode ser feito pela abordagem temática desde o ensino fundamental. Isso aqui é como? Como é que pode ser feito pela abordagem temática desde o ensino fundamental? É nosso o quê? Meio. Nosso meio, que eu já decorei, que é verde. Uma vez que, olha só, presta atenção aqui. Desde 2017, virou febre usar travessão para colocar o detalhamento. Por quê? Detalhamento é azul. Por quê? Porque uma aluna muito boa, chamada Thaís, fez um texto maravilhoso, nota 1000. E ela fez isso aqui para marcar o detalhamento. E aí os alunos começaram a fazer também. Esse texto aqui é de 2018, tema de 2018. Mas em 2019 também muita gente fez isso aqui, inclusive aluno meu que tirou 800 mais, 900 mais. Então, vocês podem fazer também, tá? Não tem problema. O detalhamento é um comentário, um breve comentário sobre essa proposta, sobre como essa proposta era feita. Então, isso pode ser feito pela abordagem da temática desde o ensino fundamental, que é como, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, de maneira lúdica e adaptada à faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Então, ela pede para que seja feito desde o ensino fundamental, adaptando a faixa etária, né? Porque os alunos mais velhos não podem ter a mesma didática que os mais novos, e com professores capacitados para isso, que continua sendo meio modo. Então, veja que ela fez um sanduíche. Ela colocou meio modo, detalhamento, meio modo. Bonito, né?
por meio também de palestras profissionais das áreas da informática, que explique como os alunos poderão ampliar seus meios de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Continua sendo meio modo, tá? Ela colocou bastante coisa aqui, inclusive começou com por meio. Olha lá, por meio. E aqui também caberia, isso pode ser feito mediante a abordagem pela, é per mais a, pela. Entenderam isso? É uma contração de por mais a. É porque antes utilizava per, tá, gente? Então é pela. Veja que eu posso trocar isso aqui facilmente por mediante. Isso pode ser feito mediante a abordagem da temática. Então, ainda assim é meio modo. E ela colocou ainda um fechamento textual aqui, colocando novamente um efeito. Sem problema. Se a proposta tem os 5 elementos, não tem problema ela colocar um meio muito grande ou colocar 2 detalhamentos. O importante é que tenha o quê? 5 elementos. Eu tenho aqui o quê? As instituições escolares, que são o nosso agente. Eu tenho a ação, que está em vermelhinho. Eu tenho a finalidade, que está em roxinho, ela colocou 2. Eu tenho o meio modo, muito bem escritos. E eu tenho o 5º elemento, que é o meu detalhamento em azul. Se eu tenho 5 elementos, 200 pontos. Bora para a nossa última conclusão. Aqui eu deixei de tarefinha para vocês, vejam aí se vocês acertaram. Depreende-se, portanto, a necessidade de se combater a manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Cola na tia, faz a chamadinha no início da proposta, faça como os estudantes nota 1000 fazem, façam como quem já tem experiência, beleza? Então, olha aí, as 3 têm essa mesma chamada. Ai, Carol, mas todo mundo vai fazer. Não, meu amigo, eu já falei para vocês. Quem tem esse tipo de educação que vocês estão tendo, que é uma educação de muita qualidade, não são todos os estudantes. É uma minoria. O seu mundo, a oportunidade, as oportunidades que você tem de ter uma boa educação é minoria no nosso país. O seu texto se perde no meio de tanto texto mediano ou até texto medíocre. É culpa dos alunos? Não, é porque nem todo mundo tem essa educação de qualidade que você tem. Então aproveita e faz um negócio bem feito, tá bom? Então vamos lá. Para tanto, novamente elemento coesivo, cabe ao Ministério da Educação, que é o nosso quê? Muito bem, é o nosso agente, que vai de alaranjado. Ramo do Estado responsável pela formação civil. O que é isso aqui, meu amigo? Que eu já falei entre parênteses. Detalhamento do agente. Você não achou que pudesse detalhar o agente? Pode, claro que pode. Você pode detalhar qualquer elemento da sua proposta. Beleza? O que deve fazer o Ministério da Educação? Inserir nas escolas, desde a idade tenra, o que é a idade tenra? Menor idade mais baixa, a disciplina de educação digital. Olha só, a nossa ação aqui, que é de vermelho, e aí ele vem com meio modo, de cunho obrigatório, em função da sua necessidade, além de difundir campanhas instrucionais por meio das mídias de grande alcance. O que eu tenho aqui? Meio modo, de verde, verdinho. Para que é o mesmo que? Com a finalidade de que o sujeito haja, com o intuito de que o sujeito haja, como efeito de que o sujeito haja. Então, isso é o quê? O nosso efeito, que é de roxo, acertei? Acertei, decorei a cor do efeito, finalmente. Galerinha, aqui a gente já tem aqui a gente já tem uma finalização 200, sabe por quê? Porque eu tenho, essa cor não vai dar para ver direitinho, vamos colocar preto. Porque eu já tenho o meu agente, ministério, eu já tenho o meu detalhamento em azul, eu tenho aqui
a minha ação, eu tenho em verde o meu meio modo e eu tenho em roxo, número 5, quinto elemento, a minha finalidade. Isso aqui já vai 200 pontos. Mas o que esse menino fez? Ele colocou outra proposta. Carol, como que eu sei? Você sabe? Porque ele coloca ademais. Quando um aluno vem com ademais, ele vai vir com uma outra proposta, tá? Então, aqui é uma outra proposta. Se ele parasse aqui, galera, já estava com 200 pontos. Esse é o tipo de texto tão bem feito que ele conseguiu colocar duas propostas. Então, primeira coisa que essa finalização nos mostra, a sua proposta não precisa ser gigante para ter 200 pontos, tá? Segunda coisa, você consegue fazer duas propostas completas, não é obrigatório, você não vai ganhar mais ponto por isso, você vai ganhar ponto se você tiver uma proposta completa e pronto, mas é possível fazer. Eu aconselho que vocês façam uma só de maneira completa, porque eu tenho medo que vocês façam duas e aí vocês não tenham linhas o suficiente para fazer de maneira completa essas duas. Então, faça uma só, mas faça bem feito. E, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Eu estou muito feliz porque muitos enviaram a tarefa para mim. Quando eu recebo um e-mailzinho de vocês, eu sei que eu demoro a responder, galera, mas eu estou sim vendo quem está fazendo, eu estou anotando e eu já fiz uma planilha, na verdade, eu vou mandar para vocês no grupo essa planilha, para que vocês tenham também ciência de quem está fazendo, se seu nome está lá, porque você sabe que vocês têm uma professora meio louca, que pode se esquecer de botar o seu nome, são muitos alunos, é possível que um ou outro a gente deixe passar. Então, parabéns e até a próxima!